Pedro era um homem simples, mas sua vida era marcada por desafios desde o momento em que nasceu. Ele vivia em um vilarejo pequeno e pacato, cercado por montanhas e rios que serpenteavam as paisagens. Era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, e os moradores conheciam uns aos outros pelo nome. Pedro, no entanto, sempre se destacava não por riqueza ou posição social, mas por sua bondade e generosidade. Desde cedo, a vida lhe deu pouco. Pedro crescerá em uma casa humilde, construída com as mãos de seu pai, que era carpinteiro. A casa, feita de madeira velha e telhado remendado com folhas de zinco, balançava ao som dos ventos mais fortes. Mas Pedro não reclamava. Ele aprenderá com sua mãe que a verdadeira riqueza vinha do coração, e essa lição ele carregava como um tesouro. Pedro trabalhava como lavrador. Suas mãos eram calejadas pelo esforço de plantar, regar e colher o que a terra podia oferecer. Quando havia colheitas boas, Pedro dividia o que tinha com os vizinhos que passavam por necessidades. Quando o trabalho era escasso, ele ainda encontrava um jeito de ajudar quem tinha menos do que ele. Apesar de todas as adversidades, Pedro sorria. Ele acreditava que, mesmo com tão pouco, podia fazer diferença no mundo. Mas a verdade era que Pedro também tinha seus momentos de solidão. Ele nunca se casara, e embora tivesse amigos no vilarejo, sentia que algo faltava em sua vida. Às vezes, ele caminhava até o topo de uma colina que ficava perto de sua casa e olhava para o céu estrelado, fazendo perguntas que nunca tinham resposta. Ele sonhava em encontrar um propósito maior, algo que desse mais sentido à sua existência. Era uma tarde quente de verão quando tudo começou. Pedro havia terminado seu trabalho na plantação e decidiu ir até a cidade próxima para vender algumas batatas que colhera. Ele empurrava um carrinho velho, carregado com sacos pesados. O caminho até a cidade era de terra batida, com pedras que faziam o carrinho balançar e chiar a cada movimento. Mas Pedro, como sempre, enfrentava o esforço com paciência. Ao chegar à cidade, ele encontrou a feira movimentada. Pessoas de todos os cantos vendiam frutas, verduras, tecidos e artesanatos. O som das conversas e risadas misturava-se ao cheiro de pão fresco e especiarias. Pedro escolheu um canto discreto para montar sua pequena banca e começou a oferecer suas batatas com um sorriso tímido. Enquanto aguardava os clientes, algo chamou sua atenção. A poucos metros dali, uma mulher jovem estava sentada na calçada, com roupas desgastadas e olhar perdido. Ela parecia exausta, como se a vida tivesse tirado tudo dela. Ao lado dela, havia uma criança pequena, que segurava a mão da mulher com força. Pedro percebeu que ninguém parava para ajudá-las. Alguns olhavam, outros ignoravam completamente. Pedro ficou inquieto. Algo dentro dele dizia que precisava fazer algo, mas ele hesitou por um momento. Ele próprio não tinha muito. Naquele dia, vender as batatas significava garantir o alimento para o resto da semana. Mas ele não conseguia ignorar a cena. Depois de pensar por alguns instantes, Pedro tomou sua decisão. Ele se aproximou da mulher com passos firmes, mas gentis. Quando chegou perto, notou que ela parecia surpresa com sua presença. "Com licença, senhora", disse Pedro, com a voz suave. "Está tudo bem com vocês?" A mulher levantou os olhos para ele. Seu rosto estava marcado por cansaço, e seus olhos, apesar de lindos, estavam tomados pela tristeza. "Não, não está", respondeu ela, com a voz trêmula. "Estamos viajando há dias. Perdemos tudo, e agora, não sei mais o que fazer." Pedro olhou para a criança, que parecia faminta e fraca. Ele sentiu um aperto no coração. Sem pensar duas vezes, pegou um dos sacos de batatas que tinha em sua banca e entregou à mulher. "Tome. É para vocês. Não é muito, mas talvez ajude um pouco." A mulher olhou para ele, incrédula. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Não sei como agradecer", disse ela, com a voz embargada. "Você nem me conhece, e está me ajudando assim." Pedro balançou a cabeça, como se quisesse minimizar o gesto. "Não precisa agradecer. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de bondade para continuar." A mulher aceitou o saco de batatas, e a criança olhou para Pedro com um sorriso tímido. Foi um momento breve, mas cheio de significado. Pedro sentiu algo dentro dele mudar. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas nem de onde vinham, mas sentia que tinha feito o que era certo. Depois de ajudar a mulher, Pedro voltou à sua banca. Vendeu o restante das batatas, embora tivesse menos do que planejava para oferecer. O dia rendeu pouco dinheiro, mas ele não se importava. Voltou para casa com o coração leve, acreditando que pequenos gestos podiam transformar vidas.
O que Pedro não sabia era que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Anos depois, ele descobriria que aquele dia seria o início de algo extraordinário, algo que ele jamais poderia imaginar. Assim terminava aquele dia comum, mas Pedro não fazia ideia de que o destino já estava traçando um caminho surpreendente para ele. Um caminho que começava com um ato de bondade e terminaria com uma reviravolta que ele jamais esqueceria. O tempo passou, e Pedro seguiu sua vida humilde no vilarejo. Os dias eram quase sempre os mesmos. Ele trabalhava na lavoura, cuidava de sua casa simples e ajudava os vizinhos sempre que podia. O encontro com a mulher desconhecida e a criança na cidade tornou-se uma memória que, embora marcante, foi lentamente relegada ao fundo de sua mente. Pedro não sabia nada sobre elas, seus nomes, de onde vinham ou para onde estavam indo. Para ele, aquele gesto de bondade fora apenas uma faísca momentânea, algo que ele fazia sem esperar nada em troca. Mas a vida tem suas maneiras misteriosas de conectar as pessoas. Enquanto Pedro tocava sua rotina, o destino já estava preparando algo que ele jamais poderia imaginar. Anos haviam se passado desde aquele dia. O vilarejo começara a mudar aos poucos. Uma estrada nova estava sendo construída, ligando a pequena vila às cidades maiores. Com isso, novos rostos começaram a aparecer, trazendo mercadorias diferentes e histórias de lugares distantes. Pedro, sempre curioso, gostava de ouvir os viajantes falarem sobre terras que ele jamais sonhara conhecer. Certo dia, enquanto caminhava até a feira na cidade próxima, Pedro encontrou um pequeno grupo de trabalhadores. Eles estavam sentados à sombra de uma árvore, descansando do sol escaldante. Ao passar por eles, Pedro ouviu partes de uma conversa que lhe chamou a atenção. E dizem que ela voltou para procurar a pessoa que a ajudou anos atrás. Parece que foi alguém de um vilarejo aqui perto. Será? Respondeu outro homem, com ceticismo. Acho difícil encontrar alguém assim. É como procurar uma agulha no palheiro. Pedro, intrigado, parou por um instante. Ele não sabia ao certo porque aquelas palavras pareciam ecoar em sua mente. Quem seria ela? O que estaria acontecendo? Ele deu de ombros e continuou seu caminho, mas a conversa ficará gravada em sua memória. Naquele mesmo dia, ao chegar na cidade, Pedro foi surpreendido por um alvoroço incomum. As ruas estavam mais movimentadas do que o habitual, e havia burburinhos por todos os lados. Ele ouviu pessoas comentando sobre uma figura importante que estava visitando a região, alguém de grande influência, que parecia estar em busca de algo ou alguém. Parece que é uma mulher rica, disse uma senhora na feira. Chegou em uma carruagem imponente e trouxe ajudantes. Será que veio comprar terras? Perguntou outro homem. Pedro continuou ouvindo os murmúrios, mas não deu muita atenção. Para ele, pessoas ricas e importantes raramente tinham algo a ver com gente humilde como ele. Seu foco era vender o que trouxera da lavoura e voltar para casa antes que o sol se pusesse. Enquanto ajeitava suas cestas na feira, algo inesperado aconteceu. Um homem bem vestido, com um olhar atento e expressão séria, aproximou-se de Pedro. Ele usava um terno simples, mas limpo, e carregava uma pasta de couro em uma das mãos. Você é Pedro? Perguntou o homem, sem rodeios. Pedro, surpreso, levou alguns segundos para responder. Sim, sou eu. Mas, como sabe o meu nome? Perguntou, desconfiado. O homem esboçou um leve sorriso, como se estivesse satisfeito por ter encontrado a pessoa certa. Eu trabalho para alguém que gostaria de falar com você. Ela pediu especificamente por um homem chamado Pedro, que vive em um vilarejo aqui perto. Parece que você ajudou essa pessoa há alguns anos, e agora ela gostaria de vê-lo. Pedro ficou ainda mais confuso. Ele não conseguia pensar em ninguém que o conhecesse dessa forma. Sua vida era tão simples, tão distante de grandes conexões. No entanto, algo dentro dele o fez dizer: e quem é essa pessoa? O homem hesitou por um momento, como se quisesse preparar Pedro para a resposta. Prefiro que ela mesma explique. Mas posso dizer que é uma mulher muito grata pelo que você fez. Você estaria disposto a vir comigo para encontrá-la? Pedro sentiu um misto de curiosidade e receio. Ele não sabia se devia confiar naquele estranho, mas ao mesmo tempo, sentia que havia algo importante acontecendo. Ele olhou para suas cestas de produtos e pensou por um momento. Tudo bem, eu vou, respondeu finalmente. Mas não posso demorar muito. Tenho que voltar para casa antes do anoitecer. O homem assentiu e pediu que Pedro o acompanhasse. Eles caminharam por algumas ruas até chegar a uma carruagem luxuosa, estacionada em uma área mais afastada. Pedro nunca tinha visto algo tão elegante. A madeira polida brilhava ao sol, e os cavalos eram fortes e bem cuidados.
Ele hesitou antes de subir, mas o homem o incentivou. Por favor, não se preocupe. Você será bem recebido. A viagem foi curta, mas suficiente para deixar Pedro nervoso. Ele tentava imaginar quem poderia ser essa pessoa e por que ela estava tão interessada nele. Quando a carruagem parou em frente a uma grande mansão, Pedro ficou ainda mais surpreso. A construção era imponente, com colunas altas e janelas amplas. Ele nunca tinha visto nada parecido em sua vida. O homem que o acompanhava abriu a porta da carruagem e gesticulou para que Pedro descesse. Por aqui, por favor. Pedro seguiu o homem até o interior da mansão. Lá dentro, foi recebido por uma mulher que parecia estar esperando por ele. Ela era jovem, mas seus olhos carregavam a sabedoria de alguém que já enfrentará muitas dificuldades. Pedro demorou alguns instantes para reconhecê-la, mas então tudo ficou claro. É você, disse ele, surpreso. A mulher que estava com a criança, anos atrás. Ela sorriu, emocionada. Sim, sou eu. Meu nome é Elisa. E estou aqui porque nunca esqueci o que você fez por mim e minha filha naquele dia. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que dizer. Para ele, aquele gesto de bondade não tinha sido nada além de sua obrigação como ser humano. Mas, para Elisa, significara muito mais. Não sei como agradecer pelo que você fez, continuou ela, com lágrimas nos olhos. Quando você nos ajudou, estava em uma situação tão difícil que não tinha esperanças. Mas aquele dia marcou o início de uma mudança em minha vida. Pedro estava confuso. Ele não entendia como algo tão pequeno poderia ter gerado uma mudança tão grande. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Elisa fez uma revelação que mudaria tudo. Hoje, eu estou aqui para retribuir. Você me salvou quando eu mais precisava, e agora quero fazer o mesmo por você. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Pedro. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que sua vida estava prestes a dar uma reviravolta inesperada. Pedro ficou imóvel diante de Elisa, sem saber o que dizer. As palavras dela ainda ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia entender completamente o significado daquilo. Retribuir? Salvar? O que exatamente Elisa queria dizer? Ele se sentia como se estivesse em um sonho, incapaz de processar os acontecimentos que se desenrolavam tão rapidamente. Por favor, sente-se, disse Elisa, indicando uma cadeira próxima. Temos muito que conversar. Pedro, hesitante, obedeceu. O salão onde estavam era amplo e luxuoso, com móveis que pareciam pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Ele nunca havia imaginado estar em um lugar assim, muito menos conversando com alguém que claramente possuía tanto. Elisa sentou-se à sua frente e começou a contar sua história. Naquele dia em que você me ajudou, Pedro, eu estava perdida. Literalmente. Eu havia fugido de um casamento abusivo, levando comigo minha filha, Clara. Meu ex-marido era um homem cruel, e eu sabia que, se continuasse com ele, nossas vidas estariam em risco. Tudo que eu tinha era a roupa do corpo e alguns trocados no bolso. Pedro ouvia atentamente, sem interrompê-la. Ele lembrava-se vagamente da criança que segurava a mão dela, mas não sabia dos detalhes por trás daquela situação. Quando cheguei àquela cidade, não sabia para onde ir. Estava faminta, exausta e sem esperança. E então você apareceu. Você não hesitou em me ajudar, mesmo sem me conhecer, mesmo tendo tão pouco. Aquela pequena ajuda foi o suficiente para me dar forças para continuar. Elisa fez uma pausa, enxugando uma lágrima que escorria discretamente pelo rosto. Depois disso, eu encontrei um abrigo em uma cidade maior. Consegui trabalho em uma pequena fábrica e comecei a reconstruir minha vida. Com o tempo, percebi que tinha um talento para negócios. Comecei vendendo artesanatos, depois passei a investir em roupas e, pouco a pouco, construí uma empresa. Hoje, graças a muito esforço e à ajuda de pessoas que acreditaram em mim, sou dona de uma das maiores redes de lojas da região. Pedro ficou sem palavras. Ele não conseguia acreditar que aquela mulher frágil, que ele encontrara sentada na calçada anos atrás, agora era uma mulher poderosa e bem-sucedida. E tudo isso começou com você, Pedro. Se você não tivesse estendido a mão naquele dia, talvez eu não estivesse aqui hoje. Por isso, estou aqui para agradecer, mas também para mudar a sua vida, assim como você mudou a minha. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. Eu não fiz nada demais, disse ele, com humildade. Apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Elisa sorriu, mas havia determinação em seus olhos. Não subestime o impacto das suas ações. Às vezes, os menores gestos têm as maiores consequências. Agora, por favor,
Me deixe ajudá-lo. Pedro hesitou. Ele era um homem simples, acostumado a viver com pouco. A ideia de receber algo em troca de sua bondade o deixava desconfortável. Não sei o que você quer dizer com o ajudar, respondeu ele. Mas minha vida é boa do jeito que é. Não preciso de nada. Elisa suspirou, como se já esperasse aquela resposta. Eu sei que você é humilde, Pedro. Mas quero que pense em todas as vezes que você teve que se sacrificar para ajudar alguém. Quero que pense em todas as noites em que foi dormir com fome para garantir que outra pessoa tivesse comida. Quero que veja isso como uma oportunidade, não como uma dívida. Pedro olhou para ela, ainda em dúvida. Ele sentia que Elisa era sincera, mas o que ela poderia oferecer que realmente mudaria sua vida? Quero que você escolha, continuou ela. Tenho recursos para ajudá-lo de várias formas. Se você quiser, posso reformar sua casa, ou até mesmo comprar uma nova. Posso dar-lhe terras férteis, para que você possa trabalhar sem tantas dificuldades. Ou, se preferir, posso lhe oferecer um emprego na minha empresa, com um bom salário. A decisão é sua. Pedro ficou em silêncio, refletindo sobre as opções. Ele nunca imaginou que um dia teria escolhas tão grandiosas à sua frente. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se dividido. Ele não queria parecer ingrato, mas também não queria perder sua essência. Não sei o que dizer, admitiu ele, finalmente. Nunca precisei de muito para ser feliz. Elisa sorriu novamente, mas dessa vez havia algo mais suave em sua expressão. Não quero que isso mude quem você é, Pedro. Quero apenas dar a você as mesmas oportunidades que você me deu naquele dia, uma chance de fazer mais, de ir além. Pense nisso. Nos dias que se seguiram, Pedro voltou para o vilarejo com a mente cheia de pensamentos. Ele contou a história a seu amigo mais próximo, Joaquim, um carpinteiro que morava na casa ao lado. Pedro, isso é uma bênção, exclamou Joaquim, depois de ouvir o relato. Não tenha medo de aceitar. Você merece. Afinal, quantas vezes você já ajudou os outros sem esperar nada em troca? Pedro sabia que Joaquim tinha razão, mas ainda precisava de tempo para processar tudo. Ele passou dias refletindo sobre o que realmente queria. Não era o dinheiro ou o luxo que o atraía, mas a possibilidade de fazer algo maior, algo que pudesse beneficiar não apenas a si mesmo, mas também sua comunidade. Na semana seguinte, Pedro tomou sua decisão. Ele voltou à mansão de Elisa e, com o coração cheio de determinação, disse: aceito sua ajuda, mas quero que seja algo que beneficie o meu vilarejo. Quero construir uma escola, para que as crianças daqui possam ter acesso à educação. Quero que elas tenham oportunidades que eu nunca tive. Elisa ficou visivelmente emocionada. Ela sabia que Pedro escolheria algo altruísta, mas ainda assim, seu gesto tocou profundamente o coração dela. É claro, Pedro, vamos construir essa escola. E faremos algo ainda maior. Quero investir no vilarejo, trazer empregos e infraestrutura. Quero que este lugar se torne um exemplo de como a bondade pode transformar vidas. Pedro sentiu uma onda de alívio e alegria. Ele não sabia como, mas tinha certeza de que aquela escolha mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. E assim, com a promessa de um futuro melhor, os dois começaram a trabalhar juntos, unindo suas forças e suas histórias para criar algo extraordinário. O vilarejo de Pedro era pequeno, composto por casas modestas e um punhado de moradores que viviam da lavoura e do artesanato. Para muitos, a vida seguia um ritmo simples, mas também desafiador. A chegada de Elisa e suas promessas de mudança despertaram curiosidade e esperança nos corações dos moradores. No entanto, nem todos acreditavam que algo tão grandioso pudesse realmente acontecer. Você acha que essa história de construir escola e trazer emprego vai mesmo dar certo? Perguntava Dona Lourdes, a parteira da vila, enquanto discutia o assunto na praça central. Se Pedro está envolvido, eu acredito, respondeu Joaquim, o carpinteiro. Ele nunca prometeu nada que não pudesse cumprir. Enquanto os rumores cresciam, Pedro e Elisa trabalhavam incansavelmente para transformar aquelas promessas em realidade. Elisa trouxe engenheiros e arquitetos para projetar a escola, enquanto Pedro fazia questão de participar ativamente de todas as etapas, desde as reuniões até a escolha do terreno onde o edifício seria construído. A primeira grande decisão foi sobre o local onde a escola seria erguida. Pedro sugeriu um campo abandonado no centro do vilarejo, que era usado apenas como pasto para algumas poucas cabras. Ele sabia que aquele espaço era acessível a todos e poderia se tornar um ponto de encontro para a comunidade. Este lugar será perfeito, disse ele, apontando para o terreno. Quero que a escola seja um símbolo de união para todos nós. Elisa concordou,
e os trabalhos começaram rapidamente. Máquinas nunca antes vistas no vilarejo chegaram para limpar o terreno e nivelar o solo. Os moradores, fascinados, vinham diariamente observar o progresso. Alguns, inspirados pelo entusiasmo de Pedro, ofereceram-se para ajudar como voluntários, carregando tijolos, misturando cimento ou simplesmente fornecendo refeições para os trabalhadores. Pedro fazia questão de estar presente em cada detalhe. Apesar de sua falta de experiência em construção, ele aprendia rápido e era uma inspiração para todos ao seu redor. Nunca pensei que veria algo assim em vida, comentou seu Antônio, um agricultor idoso que sempre sonhara em aprender a ler. Imagine só, uma escola aqui, para os nossos filhos e netos. Com o passar dos meses, a escola começou a ganhar forma. A construção era ampla, com várias salas de aula, uma biblioteca e até mesmo um pequeno campo de futebol. Elisa fez questão de que o projeto fosse moderno, mas integrado ao estilo rústico do vilarejo. Ela contratou professores qualificados, muitos dos quais estavam dispostos a se mudar para a região para participar daquele projeto pioneiro. Quando o prédio finalmente ficou pronto, foi organizada uma grande cerimônia de inauguração. Quase todos os moradores do vilarejo compareceram, curiosos e emocionados para ver de perto o resultado do trabalho árduo de Pedro e Elisa. Naquele dia, Pedro foi convidado a subir ao palco improvisado, onde Elisa fez um discurso tocante. Hoje, estamos testemunhando o poder da bondade e da solidariedade, disse ela, com a voz embargada. Tudo isso começou com um gesto simples, mas cheio de significado. Pedro nos mostrou que, mesmo com tão pouco, podemos mudar vidas. E agora, juntos, estamos mudando a história deste vilarejo. Pedro, humilde como sempre, hesitou antes de pegar o microfone. Mas, quando finalmente falou, suas palavras tocaram profundamente o coração de todos os presentes. Essa escola não é sobre mim, nem sobre Elisa. É sobre nós. É sobre acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar esperança. Hoje, não vejo apenas uma construção, vejo um futuro para nossas crianças, para nosso povo. E sou grato por fazer parte disso. Os aplausos ecoaram pelo vilarejo, e muitos enxugaram lágrimas de emoção. Era um momento de celebração, mas também de reflexão. Pela primeira vez em muito tempo, os moradores sentiam que tinham algo a esperar do futuro. A inauguração da escola foi apenas o começo. Elisa, fiel à sua promessa, investiu em outros projetos para melhorar a vida no vilarejo. Ela financiou a construção de um pequeno posto de saúde, garantindo que os moradores tivessem acesso a cuidados médicos básicos. Além disso, ajudou a criar um mercado comunitário, onde os agricultores e artesãos locais podiam vender seus produtos diretamente, sem intermediários. Pedro, por sua vez, tornou-se uma espécie de líder comunitário. Ele nunca quis ser visto como um herói, mas sua humildade e dedicação conquistaram a admiração de todos. Sempre que surgia um problema, as pessoas iam até ele em busca de orientação. Pedro, você nos mostrou que podemos sonhar grande, disse Joaquim em um dia, enquanto ajudava a construir os bancos do novo mercado. Você é o coração deste lugar. Mas Pedro, como sempre, apenas sorria e desviava o mérito para os outros. Não sou eu, Joaquim. Somos todos nós, trabalhando juntos. Um ano após a inauguração da escola, Elisa organizou um evento especial para comemorar o sucesso do projeto. Durante o evento, ela fez um anúncio que pegou Pedro de surpresa. Hoje, quero compartilhar uma notícia importante, disse Elisa, com um sorriso misterioso. Pedro, como forma de reconhecimento por tudo que você representa para esta comunidade, decidi registrar oficialmente a escola com seu nome. A partir de hoje, ela se chamará Escola Pedro dos Anjos. A plateia explodiu em aplausos, enquanto Pedro, visivelmente emocionado, olhava para Elisa sem conseguir acreditar no que ouvia. Isso é demais para mim, balbuciou ele, lutando para segurar as lágrimas. Não é demais, Pedro. É merecido, respondeu Elisa, segurando as mãos dele. Seu nome será lembrado por gerações. E as crianças que estudarem aqui aprenderão, acima de tudo, o valor da bondade e da empatia. Aquela noite foi marcada por celebrações, risos e lágrimas de alegria. Pedro, embora ainda modesto e reservado, sentia-se profundamente realizado. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas não era por causa das mudanças materiais ou do reconhecimento. Era por causa das pessoas, da transformação que ele havia ajudado a criar. O vilarejo nunca mais foi o mesmo. Com a chegada da escola, do posto de saúde e do mercado, as pessoas passaram a acreditar em um futuro melhor.
As crianças, antes destinadas a seguir os passos de seus pais na lavoura, agora sonhavam em ser professores, médicos, engenheiros. E tudo isso começou com um ato de bondade, anos atrás. Pedro, agora com cabelos grisalhos, continuava trabalhando na lavoura. Ele recusava-se a abandonar a vida simples que amava, mas era frequentemente visto cercado por crianças que o adoravam. Tio Pedro, é verdade que você salvou a dona Elisa? Perguntavam os pequenos, com olhares curiosos. Pedro sorria e balançava a cabeça. Não fui eu que a salvei. Foi ela que nos salvou. E agora é a vez de vocês salvarem este lugar, crescendo e se tornando pessoas boas. Com o passar do tempo, Pedro tornou-se uma lenda viva no vilarejo. Mas, para ele, tudo se resumia a uma coisa: ter feito a diferença, mesmo de forma pequena. E isso, ele sabia, era o que realmente importava. Os anos passaram, e o vilarejo que um dia foi pequeno e esquecido floresceu de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Pedro, agora um homem mais velho, era uma figura querida e respeitada. Sua história e seu impacto no vilarejo eram contados como lendas para as novas gerações, inspirando crianças, jovens e até mesmo os adultos a acreditarem no poder da bondade. Mas, para Pedro, o maior legado não estava em seu nome estampado na escola ou nos projetos que transformaram o vilarejo. Estava nas pessoas que ele via crescendo e prosperando, carregando consigo os valores que ele sempre prezou: a simplicidade, a generosidade e a união. O vilarejo, antes composto por poucas casas espalhadas, agora era uma comunidade vibrante. Novas ruas foram pavimentadas, e pequenas empresas surgiram, criando oportunidades para os moradores. A Escola Pedro dos Anjos se tornou o coração do lugar, atraindo alunos não apenas do vilarejo, mas também de regiões vizinhas. Com o passar dos anos, muitos daqueles que estudaram na escola de Pedro seguiram caminhos que antes pareciam impossíveis. Tornaram-se médicos, professores, engenheiros, artistas. Alguns escolheram voltar para o vilarejo, trazendo consigo o conhecimento que adquiriram para ajudar a comunidade a crescer ainda mais. Pedro, embora orgulhoso, permanecia humilde. Ele continuava cuidando de sua pequena horta e ajudando os vizinhos sempre que podia. Para ele, a felicidade estava em ver os outros prosperarem, sabendo que, de alguma forma, ele havia plantado as sementes daquela transformação. Em um dia tranquilo, enquanto cuidava de sua horta, Pedro ouviu alguém chamar seu nome. Ele levantou a cabeça e viu uma jovem de cabelos cacheados e olhos brilhantes se aproximando. Ela parecia familiar, mas Pedro não conseguia lembrar de onde a conhecia. "O senhor é Pedro, não é?" perguntou a jovem, com um sorriso caloroso. "Sim, sou eu", respondeu ele, enxugando as mãos no avental. "E quem seria você?" "Meu nome é Clara", disse ela, emocionada. "Sou filha de Elisa. O senhor me ajudou quando eu era apenas uma criança." Pedro ficou surpreso. Ele lembrava-se vagamente de Clara como uma garotinha tímida, segurando a mão da mãe. Agora, diante dele, estava uma mulher confiante e radiante, cujos olhos transmitiam gratidão. "Clara! Meu Deus, como você cresceu!" exclamou ele, sorrindo. "O que a trouxe até aqui?" "Vim visitá-lo, senhor Pedro. Minha mãe sempre me falou sobre o quanto você foi importante para nós. E agora, depois de terminar meus estudos e começar minha carreira, senti que era hora de conhecê-lo melhor." Pedro ficou tocado. Ele nunca esperava que Clara, agora uma mulher formada e bem-sucedida, se lembrasse dele de forma tão carinhosa. "O que você está fazendo da vida, Clara?" perguntou ele, curioso. "Sou professora", respondeu ela, com orgulho. "Ensino crianças pequenas, porque acredito que a educação pode transformar vidas, assim como o Senhor transformou a minha." Pedro sentiu um calor no coração. Saber que sua bondade havia inspirado Clara a seguir esse caminho era a maior recompensa que ele poderia receber. Os dias de Pedro continuavam simples e tranquilos, mas ele sabia que o tempo era implacável. Com a idade avançada, começou a refletir sobre o que ainda gostaria de fazer antes de partir. Ele não tinha muitos desejos, mas havia uma coisa que queria deixar clara. Em uma manhã ensolarada, Pedro reuniu Elisa, Clara e alguns dos moradores mais próximos para uma conversa no jardim de sua casa. "Amigos, sei que minha jornada neste mundo está se aproximando do fim", disse ele, com a voz tranquila. "Mas quero que saibam que sou um homem feliz e realizado. Tudo o que fiz foi de coração, e ver o vilarejo prosperar é o maior presente que eu poderia receber." Os presentes o ouviram com atenção, muitos deles segurando lágrimas. "Tenho um último pedido", continuou Pedro. "Quero que a escola continue sendo um lugar onde todas as crianças possam sonhar,
independentemente de onde vierem ou do que tenham. Quero que ela seja uma lembrança de que a bondade e a união são mais fortes do que qualquer dificuldade. Elisa, emocionada, segurou a mão de Pedro. Prometo que sua vontade será cumprida, Pedro. Seu legado nunca será esquecido. Pouco tempo depois, Pedro adoeceu. Ele foi cuidado com carinho pelos moradores do vilarejo, que o viam como um pai, um amigo, um mentor. Elisa e Clara estavam ao seu lado constantemente, garantindo que ele tivesse conforto e companhia. Em uma noite tranquila, sob o céu estrelado, Pedro partiu. Seu rosto, mesmo no fim, estava sereno, como se soubesse que havia cumprido sua missão. A notícia de sua morte abalou profundamente o vilarejo, mas também trouxe uma onda de união e gratidão. No dia do funeral, uma multidão se reuniu para prestar homenagens. Pessoas de várias gerações vieram para se despedir, compartilhando histórias sobre como Pedro havia tocado suas vidas. No final da cerimônia, Elisa fez um discurso emocionante. Pedro nos mostrou que os maiores heróis não vestem capas nem possuem riquezas. Ele nos ensinou que um coração bondoso e um gesto simples podem mudar o mundo. Que sua memória viva em cada sorriso, em cada ato de generosidade, e em cada criança que aprender o valor da empatia nesta escola que leva o seu nome. Mesmo após sua partida, o nome de Pedro continuou a ser uma fonte de inspiração. A Escola Pedro dos Anjos cresceu, recebendo prêmios e reconhecimento por sua contribuição à educação. O vilarejo tornou-se um modelo de comunidade unida, mostrando que o progresso só é possível quando as pessoas trabalham juntas. E, sempre que alguém perguntava sobre o homem por trás de tudo isso, os moradores sorriam e contavam a história de Pedro, um homem simples, mas com um coração tão grande que mudou o destino de todos ao seu redor. Porque, no final, o verdadeiro legado de Pedro não estava em tijolos ou construções. Estava nos corações que ele tocou e na semente de bondade que ele plantou, deixando um mundo melhor para todos que vieram depois.